Há algo profundamente inquietante em um céu noturno limpo. Não porque esteja vazio, mas porque não está. Você está olhando para centenas de bilhões de estrelas apenas em nossa própria galáxia. E muitas dessas estrelas têm planetas. E muitos desses planetas estão na zona adequada para a água líquida. A matemática é quase vergonhosamente generosa. Pela pura quantidade, o universo deveria estar cheio de vida. E, ainda assim, em todas as décadas em que apontamos nossos melhores instrumentos para o céu, não ouvimos nada. Sem sinais, sem chegadas, sem indícios de que alguém lá fora tenha olhado de volta. Os humanos vêm buscando há muito tempo, mesmo antes de ter os instrumentos para fazê-lo corretamente. Civilizações antigas construíram templos dedicados às estrelas. Filósofos da Grécia Antiga debatiam se poderiam existir outros mundos com seus próprios habitantes. No século XVII, Christian Huygens, o mesmo cientista neerlandês que descobriu os anéis de Saturno, já escrevia seriamente sobre a probabilidade de que outros planetas abrigassem seres vivos. Para o século XX, a pergunta havia passado da filosofia para a ciência, e da ciência para programas governamentais com financiamento real. Direcionamos radiotelescópios para milhares de estrelas. Procuramos pulsos de laser, sinais estruturados, qualquer coisa que carregue a marca da intenção em vez do acaso. Lançamos sondas físicas ao espaço interestelar com mensagens anexadas, sob a extraordinariamente otimista suposição de que algo poderia encontrá-las algum dia. E, em tudo isso, a resposta foi a mesma. As pessoas vêm se perguntando por que há muito tempo. A pergunta ganhou sua formulação mais famosa em uma mesa durante um almoço em 1950, quando o físico Enrico Fermi se voltou para seus colegas no meio de uma conversa e levantou algo tão simples que parou a sala. Onde está todo mundo? Ele não estava falando retoricamente. Estava fazendo cálculos. Se a galáxia é tão grande, tão antiga e tão cheia de mundos potencialmente habitáveis, então mesmo um pequeno número de civilizações que desenvolvam viagens espaciais, mesmo que a velocidades modestas, deveriam ter se expandido pela Via Láctea muitas vezes até agora. Mas não o fizeram. Ou pelo menos não temos evidências de que o tenham feito. Essa tensão entre o que a probabilidade prevê e o que a observação confirma foi chamada desde então de paradoxo de Fermi. A resposta mais intuitiva a que as pessoas recorrem é otimista. Os extraterrestres existem, simplesmente ainda não nos encontraram. Mas quanto mais se examina o que realmente implicaria cruzar o espaço interestelar, mais essa resposta começa a vacilar. Porque o universo pode estar estruturado de uma forma que faz com que as civilizações permaneçam permanentemente, irreversivelmente isoladas umas das outras. Não por escolha, não por política, mas pela física. As barreiras entre as estrelas não são problemas de engenharia esperando para serem resolvidos. Várias delas não são problemas de forma alguma, no sentido de que os problemas têm soluções. São características da realidade. E quando você as alinha, uma após a outra, as distâncias, as demandas de energia, a radiação, os resíduos, a biologia, o tempo, o que você encontra não é uma porta fechada esperando a chave certa. Encontra-se uma porta que pode nunca se abrir. Este não é um argumento de que a vida seja rara. Pode ser extraordinariamente comum. É um argumento de que mesmo se a galáxia estiver cheia de espécies inteligentes, o espaço entre elas pode ser tão completamente hostil à viagem que nenhuma, incluindo nós, conseguirá cruzá-lo jamais. Antes de tudo, antes da propulsão, do combustível, da radiação ou da biologia,
Existe simplesmente a distância. E o problema com a distância, em escalas cósmicas, não é que não saibamos quão grande ela é. É que saber isso não ajuda, porque a intuição humana não foi projetada para números dessa magnitude. Aqui vai uma tentativa de torná-lo mais concreto. O objeto mais rápido que a humanidade lançou ao espaço é a sonda Parker Solar Probe, que recentemente alcançou velocidades próximas de 430 mil milhas por hora. É rápida o suficiente para atravessar os Estados Unidos continentais em menos de 40 segundos. Rápida o suficiente para viajar da Terra à Lua em cerca de 35 minutos. É, sob qualquer padrão humano, algo verdadeiramente assombroso. A essa velocidade, a Parker Solar Probe levaria aproximadamente 6.600 anos para chegar ao sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri, que se encontra a pouco mais de 4 anos-luz. E esse nem sequer é o sistema mais próximo que acreditamos que poderia abrigar um planeta habitável, nem está em outro braço da galáxia. É o vizinho estelar mais próximo, tão próximo nos mapas cósmicos que praticamente compartilha nosso endereço. 6.600 anos, mais do que toda a história humana registrada. E isso apenas para chegar, sem forma de frear, sem forma de retornar e sem instrumentos projetados para essa missão. Mas aqui está a parte que realmente revela a magnitude do problema. Alpha Centauri não é onde estão os objetivos interessantes. Os mundos potencialmente habitáveis ao redor de outras estrelas, os detectados por telescópios como Kepler e JWST, os que geram manchetes sobre candidatos semelhantes à Terra, costumam estar a centenas ou milhares de anos-luz de distância. A velocidade atual da Parker Solar Probe, chegar a um mundo a 500 anos-luz, levaria da ordem de 800 milhões de anos. Isso é mais tempo do que a vida animal complexa existe na Terra. Pode-se ilustrar essa diferença de outras maneiras. Se você reduzisse o Sol ao tamanho de uma toranja e o colocasse sobre uma mesa, a Terra seria um grão de areia a cerca de 10 metros de distância. Nessa mesma escala, Alpha Centauri seria outra toranja a cerca de 2.800 quilômetros. A distância entre Londres e o centro do deserto do Saara. Tudo o que a humanidade fez no espaço ocorreu dentro de um volume menor do que uma bolinha de gude sobre essa mesa. A estrela mais próxima está à distância de um continente, e nem sequer é um destino especialmente interessante. E isso é apenas dentro da Via Láctea. A galáxia grande mais próxima da nossa, Andrômeda, está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Mesmo que uma civilização tivesse resolvido todos os problemas da viagem interestelar dentro de sua própria galáxia, aventurar-se entre galáxias exigiria atravessar um vazio tão enorme que o próprio conceito de viagem deixa de ter significado humano. As distâncias entre galáxias pertencem a uma ordem de magnitude completamente diferente. Uma que faz com que o já quase impossível problema interestelar pareça, em comparação, quase administrável. Agora, ninguém afirma que a Parker Solar Probe represente o limite máximo do que a propulsão pode alcançar. O ponto é estabelecer uma referência do que significa rápido, antes de nos perguntarmos o que seria necessário para ir realmente rápido. Rápido o suficiente para que a viagem interestelar seja uma possibilidade real e não apenas um experimento mental. Porque assim que você começa a fazer esses cálculos, você se depara com a segunda barreira, que é, de certa forma, ainda pior do que a primeira. Em 1903, um professor russo e matemático autodidata chamado Konstantin Tsiolkovsky derivou uma equação que governa a ciência dos foguetes desde então. A equação é simples de escrever. Suas consequências são quase punitivas de contemplar. O que a equação diz, essencialmente,
é que a relação entre a velocidade final de um foguete e a quantidade de combustível necessária não é linear, mas exponencial. Cada vez que você quer ir significativamente mais rápido, a quantidade de combustível não apenas aumenta, ela se multiplica. E como o combustível tem peso, e o peso exige mais combustível para se mover, e esse combustível adicional também tem peso, todo o sistema se retroalimenta de uma forma que rapidamente se torna absurda. Considere o que isso significa em termos práticos. O foguete Saturno V, que levou os astronautas do programa Apollo à Lua, foi uma das máquinas mais impressionantes já construídas pela civilização humana. Media 110 metros de altura e pesava cerca de 2.700 toneladas no lançamento. Dessas 2.700 toneladas, apenas 6% chegaram à Lua. O resto era combustível consumido para levar a carga útil até lá. A equação do foguete em ação. Agora, considere o que seria necessário para acelerar uma nave espacial a apenas uma fração modesta da velocidade da luz. Digamos 10%, que é o que a maioria dos físicos considera o mínimo para qualquer missão interestelar plausível em escalas de tempo humanas. Ao fazer os cálculos para uma nave tripulada, usando os melhores propelentes químicos concebíveis atualmente, a quantidade de combustível exigida superaria muitas vezes a massa estimada do universo observável. Isto não é uma exageração retórica. É o que a matemática mostra. Foguetes químicos, o único tipo de propulsão que a humanidade utilizou, são completamente inviáveis para viagens interestelares. O físico Freeman Dyson expressou isso claramente ao afirmar que combustíveis químicos são inúteis para essa tarefa. Isso nos leva a considerar alternativas mais exóticas: fissão nuclear, fusão nuclear, antimatéria. Cada uma oferece uma melhoria dramática no que se conhece como velocidade de escape do propulsor, exhaust velocity, que é a variável-chave para a eficiência. A propulsão por pulsos nucleares, que funciona basicamente detonando uma sequência rápida de dispositivos nucleares atrás da nave, poderia teoricamente alcançar velocidades de alguns poucos % da velocidade da luz. O projeto Orion, um estudo de engenharia sério do final dos anos 50 e início dos anos 60, examinou essa ideia em detalhe e considerou-a fisicamente viável, mas politicamente e praticamente extrema, pois exigiria a detonação de centenas de bombas nucleares para acelerar uma nave grande. Estudos posteriores, como o projeto Daedalus da British Interplanetary Society nos anos 70, propuseram motores de fusão, estimando que uma sonda robótica poderia alcançar 12% da velocidade da luz e chegar às estrelas mais próximas em cerca de 40 anos. Mas Daedalus exigiria mais hélio 3 do que existe em todo o sistema solar como combustível. A propulsão por antimatéria é, em teoria, a fonte de combustível mais eficiente imaginável, pois converte a massa diretamente em energia com quase perfeição. No entanto, produzir até mesmo 1 grama de antimatéria requer atualmente mais energia do que toda a rede elétrica mundial gera em anos. E armazená-la de forma segura é um problema não resolvido que talvez não tenha solução a curto prazo. O CERN, o Centro de Física de Partículas mais avançado do mundo, produz apenas alguns nanogramas de antimatéria por ano em condições altamente controladas. Escalar isso para quantidades necessárias a viagens interestelares não é um desafio de engenharia. É um hiato de dezenas de bilhões de ordens de magnitude. O crucial a entender é que a equação do foguete se aplica a todos esses sistemas. A limitação fundamental não é o tipo de combustível, mas o fato de que é preciso transportá-lo. Cada quilograma de propelente carregado na nave é 1 quilograma que a nave deve acelerar, o que implica mais combustível para mover esse combustível e depois mais combustível para mover esse novo combustível, e assim por diante.
A equação de Konstantin Tsiolkovsky não desaparece ao passar de propelentes químicos para reatores de fusão. Ela se torna um pouco menos restritiva, mas continua sendo uma lei. Alguns conceitos propostos tentam contornar esse problema, eliminando o combustível a bordo. Projetos de velas a laser, como o Breakthrough Starshot, pretendem acelerar uma sonda minúscula e leve por meio de uma poderosa matriz de lasers da Terra, alcançando talvez 20% da velocidade da luz sem necessidade de propelente próprio. O Ramjet de Robert W. Bossard coletaria hidrogênio do meio interestelar para usar como combustível. Ambos são ideias elegantes. Ambos enfrentam desafios de engenharia tão severos que nenhuma versão chegou a voar. E existem dúvidas sérias sobre se poderiam ser escaladas para transportar passageiros ou mesmo instrumentos científicos significativos. Mas mesmo deixando essas dúvidas de lado, ambas ainda enfrentam tudo o que vem depois. Vale a pena parar para apreciar o quão extremas se tornam as cifras de energia quando os cálculos são feitos corretamente. Uma nave tripulada com massa de 1.000 toneladas, uma estimativa modesta para algo capaz de sustentar vida e transportar equipamentos científicos pelo espaço interestelar, precisaria atingir pelo menos 10% da velocidade da luz para chegar a Shiwi, a estrela mais próxima dentro de uma vida humana. Mesmo utilizando os parâmetros mais otimistas de motores de fusão, alcançar essa mudança de velocidade exigiria aproximadamente a energia equivalente a toda a eletricidade que a humanidade gera durante vários milhares de anos. Não é energia que simplesmente não podemos nos permitir. É energia que diretamente não podemos produzir dentro de nenhum marco econômico ou tecnológico comparável ao de nossa civilização. Isso influencia a questão do contato extraterrestre de forma sutil. Se chegar até nós requer uma civilização de tipo 3, capaz de aproveitar energia de toda uma galáxia na escala de Kardashev. Então qualquer visitante estaria tão acima de nós em todos os sentidos imagináveis que o encontro se pareceria menos com um primeiro contato entre civilizações e mais com um encontro entre um cientista humano e uma bactéria. A perspectiva da bactéria não é especialmente elucidativa. E uma civilização desse tipo, se existir, presumivelmente teve capacidade de suscetível de nos alcançar durante bilhões de anos. O que levanta novamente a pergunta de por que não o fez, com uma intensidade que nem mesmo uma longa lista de barreiras consegue dissipar completamente. Toda conversa sobre viagens interestelares acaba enfrentando um problema que a imaginação popular costuma ignorar por completo. Chegar não é suficiente. Também é preciso parar. Alcançar uma fração significativa da velocidade da luz é um desafio. Reduzir a velocidade ao chegar ao destino é um desafio igualmente distinto e, em alguns aspectos, mais difícil, porque é feito sem plataforma de lançamento, sem infraestrutura, sem a opção de assistência gravitacional de um planeta conveniente no momento exato. É preciso levar combustível suficiente não apenas para acelerar, mas também para desacelerar. E então, se alguém pretende retornar, é preciso acelerar e desacelerar novamente. Os requisitos de combustível para uma viagem de ida e volta são tão descomunais que a maioria das propostas sérias de missões interestelares nem sequer inclui o retorno. O Breakthrough Starshot envia um chip de alguns gramas e não o recupera. Os conceitos mais ambiciosos de missões tripuladas geralmente são de ida apenas. Isso é diretamente relevante para a questão de visitantes extraterrestres, porque qualquer civilização que contemple uma viagem a outro sistema estelar enfrenta a mesma aritmética. O custo de combustível de uma viagem de ida e volta eleva ao quadrado o já enorme custo de uma viagem de ida. Existem soluções teóricas. Poderia-se construir um depósito de combustível no destino, mas apenas se alguém já tiver estado lá, o que supõe que o problema já está resolvido.
Poderia-se usar a gravidade e a pressão de radiação da estrela de destino para frear. Mas isso só funciona a velocidades suficientemente baixas para que a viagem dure muito mais do que qualquer tripulação poderia sobreviver. Poderia-se projetar aí a missão em torno dos efeitos da dilatação temporal. Mas estes trazem consigo suas próprias complicações em cascata. Considere o que isso implica da perspectiva de uma civilização alienígena. Eles estão contemplando uma missão a um sistema estelar distante. Nosso sistema solar, por exemplo. Devem comprometer energia suficiente para acelerar uma nave de tamanho significativo até velocidades interestelares. Depois investir essa mesma energia novamente para freá-la ao chegar. E depois fazer isso 2 vezes mais para a viagem de retorno. Mesmo com motores de fusão, a tecnologia plausível mais ambiciosa, a massa de combustível necessária para uma missão tripulada de ida e volta, mesmo para a estrela mais próxima, teria que ser medida em massas planetárias. Não em megatons, em planetas. A ideia de uma civilização enviando rotineiramente naves de um sistema estelar a outro, como costumamos imaginar na ficção científica, com tráfego constante, contato regular, uma galáxia conectada como um bairro, requer orçamentos energéticos que superam o que as próprias estrelas produzem ao longo de suas vidas. O universo simplesmente não oferece esse tipo de recurso. Há outra sutileza no problema de frear que raramente recebe atenção. A navegação. A distâncias interestelares, erros diminutos na trajetória se amplificam drasticamente. Uma nave dirigida a um sistema estelar específico a 4 anos-luz de distância, com um erro angular de apenas uma fração de grau, poderia não alcançar o destino ou se aproximar com um ângulo que torne impossível frear para entrar em órbita. As correções de curso no meio da viagem exigem combustível. O combustível adiciona massa. A massa exige mais combustível. O desafio de navegação não é independente do desafio energético. São o mesmo problema vistos de ângulos diferentes. Chegar ao lugar certo, na velocidade certa e na direção certa, sem apoio da Terra e com atrasos de comunicação à velocidade da luz que tornam impossível qualquer correção em tempo real a partir do ponto de origem, é um problema de engenharia que faz pousar na Lua parecer trivial. Suponhamos que ignoremos o problema do combustível e concedamos a uma civilização alienígena um sistema de propulsão capaz de atingir 20% da velocidade da luz. Eles resolveram algo que a humanidade nem de longe consegue resolver, mas vamos assumir isso. Então a viagem começa. E imediatamente surge um novo conjunto de problemas. O primeiro é a radiação cósmica galáctica. Na vida cotidiana, o campo magnético da Terra e sua densa atmosfera absorvem a grande maioria das partículas de alta energia que atravessam constantemente o espaço. Ao remover essas proteções, como ocorre assim que se abandona a magnetosfera terrestre, a exposição aumenta drasticamente. Os raios cósmicos galácticos não são como a radiação de uma radiografia médica. São núcleos atômicos, despojados de seus elétrons, acelerados a velocidades próximas à da luz pelos restos de antigas explosões de supernovas. Atravessam as paredes das naves. Atravessam o tecido humano. Fragmentam o DNA de maneiras contra as quais a blindagem convencional pouco pode fazer. Porque as partículas mais danosas são tão energéticas que adicionar mais material de proteção pode gerar radiação secundária ao interagir com o casco. Os próprios cálculos da NASA, desenvolvidos para possíveis missões a Marte, estimam que astronautas em uma viagem de espaço profundo de 2 ou 3 anos receberiam doses de radiação que aumentam significativamente seu risco de câncer ao longo da vida. E isso é para uma viagem completamente dentro do nosso sistema solar, onde o campo magnético do Sol ainda fornece alguma proteção parcial.
No espaço interestelar aberto, além da heliosfera, o ambiente de raios cósmicos é ainda mais intenso. Uma viagem interestelar de décadas, mesmo no cenário mais otimista para a estrela mais próxima, implicaria doses acumuladas de radiação muito acima de qualquer limite de segurança tolerável para uma biologia semelhante à nossa. Os raios cósmicos galácticos são compostos principalmente por prótons, cerca de 87%, com núcleos de hélio representando cerca de 12%. Kivimtu e elementos mais pesados como carbono, oxigênio, ferro e traços de quase todos os elementos, até o urânio compondo o restante. São esses íons pesados, conhecidos como partículas HZe, alta carga e energia, os mais danosos biologicamente. Um único núcleo de ferro viajando a velocidades próximas à da luz não apenas ioniza os átomos em seu caminho. Deixa um rastro de destruição molecular com vários diâmetros celulares de largura, como uma bala microscópica atravessando uma biblioteca, rasgando a informação contida no DNA. A mais rápido do que qualquer mecanismo de reparo pode atuar. Ao longo de meses, anos e décadas, o dano acumulado ao sistema nervoso central, ao sistema cardiovascular e praticamente todos os órgãos seria profundo e irreversível. A blindagem ajuda, mas apenas até certo ponto. Uma blindagem fina é quase inútil frente às partículas de maior energia. Uma blindagem espessa adiciona massa, o que agrava o problema do combustível de forma exponencial. Alguns materiais, especialmente metais densos, podem piorar a situação porque quando uma partícula de altíssima energia impacta um núcleo denso, pode se fragmentar em uma chuva de partículas secundárias que irradiam o interior da nave ainda mais do que a partícula original. Atualmente não existe nenhum material conhecido, nem se prevê teoricamente algum, que possa fornecer proteção adequada contra os raios cósmicos galácticos mais penetrantes, sem tornar a nave tão pesada que seu lançamento se aproxime do impossível. Agora adicionamos o segundo problema de radiação, menos discutido, mas em alguns aspectos mais imediatamente letal: o próprio meio interestelar. O espaço entre as estrelas não está realmente vazio. Contém nuvens difusas de gás, principalmente hidrogênio e hélio, junto com grãos microscópicos de poeira, partículas de silicatos e fragmentos de gelo acumulados ao longo de bilhões de anos de atividade estelar. Em condições normais, esse material está tão disperso que é praticamente inofensivo. Em baixas velocidades, uma nave o atravessa como um nadador atravessa a água, com resistência quase nula. Mas a uma fração significativa da velocidade da luz, a física muda completamente. A 20% da velocidade da luz, cada átomo de hidrogênio que impacta a parte frontal da nave deixa de ser uma colisão suave com uma partícula quase imóvel. Do ponto de vista da nave, esses átomos colidem contra ela a velocidades relativísticas. A energia de cada impacto cresce com o quadrado da velocidade. Um átomo de hidrogênio a essas velocidades possui uma energia comparável à de um feixe de prótons em um acelerador de partículas. E esses impactos não são raros. Chegam constantemente, milhões por centímetro quadrado a cada segundo, erodindo a superfície da nave e gerando uma chuva de radiação secundária em seu interior. Os grãos de poeira são ainda piores. Uma partícula típica de poeira interestelar pode medir uma fração de milímetro, invisível a olho nu, algo que você jamais notaria em velocidades humanas normais. Mas a 20% da velocidade da luz, um único grão desse tamanho impactando a nave transporta a energia cinética de uma pequena explosão. Pesquisas do físico Chi-Tiem Huang e seus colegas, analisando esse problema para o Breakthrough Starshot,
estimam que um grão de silicato de apenas 1/10 de milímetro contém cerca de 1 bilhão de átomos. Ao impactar a velocidades relativísticas, gera temperaturas comparáveis à superfície de uma estrela no ponto de contato, fundindo e vaporizando o material do casco, criando uma cratera e uma nuvem de plasma ionizado que danifica tudo que está atrás. O efeito acumulativo de milhares de impactos assim durante uma viagem de apenas alguns anos-luz destruiria qualquer material de nave concebível hoje em dia. A face frontal se erodiria progressivamente, como um meteoro atravessando uma atmosfera. Só que, nesse caso, a atmosfera é o próprio tecido do espaço interestelar. Foram propostas soluções. Um escudo sacrificial de materiais com alto ponto de fusão, como grafite, que se desgaste durante a viagem, ou sistemas de deflexão que limpem o caminho com lasers. Nenhuma dessas ideias foi demonstrada, e nenhuma escala naturalmente para uma nave grande o suficiente para transportar passageiros ou instrumentos científicos significativos. A velocidades ainda maiores, 50, 60, 70% da luz, o problema se agrava drasticamente. O hidrogênio do meio interestelar se torna, na prática, um banho de radiação. Um astronauta sem proteção, viajando a 50% da velocidade da luz, receberia uma dose letal em questão de horas, não anos. A nave precisaria estar envolta em um escudo tão massivo que superaria qualquer sistema de propulsão imaginável. Há uma ironia cruel aqui. Quanto mais rápido você vai, mais o meio interestelar te castiga por ir rápido. Velocidade e segurança puxam em direções opostas, e não existe um ponto nessa curva onde ambas sejam aceitáveis ao mesmo tempo. Mesmo se ignorarmos o problema da propulsão, da radiação e dos detritos, mesmo se colocarmos nossos hipotéticos viajantes alienígenas dentro de uma nave que de alguma forma tenha resolvido todos esses desafios de engenharia, a biologia ainda tem algo a dizer. O corpo humano, e por extrapolação razoável, o de qualquer organismo complexo que tenha evoluído na superfície de um planeta sob gravidade, está finamente ajustado a condições que simplesmente não existem no espaço profundo. A densidade óssea diminui em microgravidade porque o sistema esquelético não tem cargas para suportar. A massa muscular se atrofia. O sistema cardiovascular se adapta de formas que dificultam o retorno a um ambiente com gravidade. A redistribuição de fluidos se desloca para a cabeça, aumentando a pressão intracraniana de maneiras que podem afetar permanentemente a visão. Astronautas que passaram 6 meses na Estação Espacial Internacional, a cerca de 1.000 quilômetros da superfície terrestre, ainda dentro do campo magnético do planeta e suficientemente próximos para permitir resgates em poucas horas, retornam com deterioração mensurável em múltiplos sistemas do corpo. Isso não é um defeito de design que a engenharia possa simplesmente corrigir. É o resultado de bilhões de anos de evolução otimizando para um ambiente muito específico. Um planeta com gravidade concreta, campo magnético concreto, pressão atmosférica concreta e um ciclo dia-noite que regula a biologia circadiana. Cada sistema de um organismo complexo, o sistema imunológico, endócrino, cardiovascular, músculo-esquelético e nervoso central, coevoluiu com todas essas condições simultaneamente. Remover uma provoca alterações que se propagam para o resto. Removê-las todas de uma vez, como exige o espaço profundo, é pedir a uma máquina biológica que funcione em condições para as quais nunca foi remotamente adaptada, durante períodos de tempo que amplificam cada falha adaptativa. Se você leva isso para uma viagem de décadas, está exigindo que a biologia opere de uma forma para a qual nunca foi projetada. As seções rotativas de uma nave podem simular gravidade, mas de maneira imperfeita e à custa de complexidade mecânica que introduz novos riscos.
Os regimes de exercícios podem retardar a perda óssea, mas não podem evitá-la indefinidamente, e requerem tempo, espaço e massa adicionais na nave. A isso se soma a dimensão psicológica: isolamento, confinamento, a impossibilidade de resgate e o fato de que os atrasos na comunicação de anos tornam irreversíveis todas as decisões. Os efeitos psicológicos de uma viagem interestelar real não têm equivalente na experiência humana, nem modelos confiáveis para prevê-los. Uma solução proposta é a animação suspensa. Desacelerar os processos metabólicos da tripulação até o ponto em que praticamente não envelheçam durante a viagem. É uma ideia atraente. Também é, até meados da década de 2020, algo sem base científica sólida. A criogenia destrói as células. Os cristais de gelo que se formam dentro delas, ao diminuir a temperatura, perfuram membranas e matam o tecido. A animação suspensa reversível, resfriar um corpo até parar seu metabolismo e depois reativá-lo sem danos, nunca foi conseguida em organismos complexos. Houve avanços com pequenos insetos, tardígrados e preservação de órgãos isolados. Mas passar de um organismo simples, sobrevivendo ao frio, para um mamífero complexo, suportando décadas de criossono, não é apenas um desafio de engenharia. Pode ser uma impossibilidade biológica ligada ao comportamento das membranas celulares em baixas temperaturas. A alternativa, como as naves geracionais, onde a tripulação se reproduz durante a viagem e seus descendentes chegam ao destino, troca um conjunto de problemas por outro. Manter a diversidade genética durante múltiplas gerações requer uma população inicial de centenas ou milhares, não de dezenas. A continuidade cultural, a preservação do propósito original da missão durante séculos e a saúde psicológica de crianças nascidas dentro de um container metálico sem escolha sobre seu destino são problemas sociológicos complexos. A história oferece poucos motivos para ser otimista sobre a capacidade de manter objetivos institucionais durante tantas gerações. Os filhos da tripulação original tornam-se um povo distinto, moldado por um ambiente para o qual nenhuma história evolutiva humana os preparou. Os netos ainda mais. Quando uma nave geracional chegar ao seu destino, após 2 ou 3 séculos de viagem, os seres que dela descendam podem compartilhar herança genética com os originais, mas pouco mais. Todo o acima assume que a civilização alienígena em questão já alcançou o voo espacial. Mas existe uma categoria de mundos onde até mesmo alcançar a órbita poderia estar fora do alcance da química. Em 2018, o astrofísico Michael Hipke publicou um estudo analisando o que seria necessário para lançar um foguete de uma superterra. Uma classe de planeta que se mostrou extraordinariamente comum na galáxia. As superterras vão desde mundos ligeiramente maiores que a Terra até planetas com cerca de 10 vezes a massa da Terra. São não de fato um dos tipos de exoplanetas mais frequentes detectados. E se a vida puder prosperar nesses mundos, algo totalmente plausível, já que uma atmosfera mais densa poderia filtrar melhor a radiação e uma maior atividade geológica poderia sustentar uma biosfera mais rica. Os seres que habitam esses mundos enfrentam um problema de lançamento que talvez não tenha solução química. Para entender por quê, é preciso voltar à equação do foguete. A velocidade de escape da superfície terrestre é cerca de 11 km por segundo. Atingi-la requer queimar uma enorme quantidade de combustível. Tanto que o Saturno V, o foguete operacional mais potente da história, era aproximadamente 90% combustível em massa ao decolar. Agora considere Kepler 20b,
Uma superterra confirmada há cerca de 950 anos-luz, com um raio 1,6 vezes maior que o da Terra e quase 10 vezes sua massa. A velocidade de escape de sua superfície é cerca de 27 km por segundo, mais do que o dobro da Terra. Ao inserir isso na equação do foguete, o combustível necessário para uma carga equivalente não se duplica nem se triplica. Cresce por centenas. Para lançar o equivalente à carga útil do programa Apollo, a partir de Kepler 20b usando foguetes químicos, seria necessário um foguete com cerca de 440 mil toneladas de combustível no lançamento. Aproximadamente a massa da Grande Pirâmide de Gizé. Esse número não é uma estimativa vaga. É o que resulta da equação de Konstantin Tsiolkovsky, uma das relações mais verificadas em toda a física. Uma civilização em um mundo assim, por mais avançada que seja em outros aspectos, poderia descobrir que deixar seu planeta simplesmente não é possível com nenhum tipo de química disponível em seu ambiente. Poderiam construir radiotelescópios, cidades, computadores, compreender o universo com clareza. Mas a barreira física entre sua superfície e a órbita seria tão absoluta quanto qualquer muro na natureza. O mais significativo é o que Ripke encontrou ao analisar as estatísticas. As superterras não são raridades exóticas, mas comuns. A maioria dos exoplanetas detectados pela missão Kepler é maior que a Terra, não menor. Se os mundos habitáveis tendem a esse tamanho, então a maioria das civilizações que já existiram poderia ter nascido nessa armadilha. Inteligentes, curiosas, potencialmente brilhantes. E completamente incapazes de escapar do poço gravitacional que lhes deu origem. Ripke também considerou planetas que orbitam anãs vermelhas. O tipo de estrela mais comum da galáxia, representando aproximadamente 3/4 de todas as estrelas da Via Láctea. O astrofísico Abraham Loeb analisou de forma independente um desses casos. Próxima Centauri b, o mundo potencialmente habitável que orbita nossa estrela vizinha mais próxima. Devido à Próxima b estar muito mais próximo de sua estrela do que a Terra do Sol. Na zona habitável de uma estrela mais fria e tênue, a dinâmica orbital muda, e escapar completamente desse sistema estelar se torna significativamente mais difícil do que escapar do nosso. Mesmo se uma civilização conseguir deixar a superfície de seu planeta, libertar-se da gravidade de sua estrela pode ser outro desafio completamente distinto. Cada escolha de estrela e planeta natal impõe um conjunto único de restrições gravitacionais que determinam o que é possível e o que não é, em termos de acesso ao espaço. A divulgação científica costuma descrever a velocidade da luz como um limite cósmico, como se civilizações suficientemente avançadas eventualmente encontrassem uma forma de ultrapassá-la, do mesmo modo que rompemos a barreira do som. Essa formulação é enganosa em um ponto fundamental. A barreira do som é um fenômeno de dinâmica de fluidos. Ultrapassá-la requer resolver certos efeitos aerodinâmicos que geram resistência e ondas de choque em velocidades transônicas. Nada na natureza proíbe viajar mais rápido que o som em princípio. Apenas foi necessária a engenharia adequada. A velocidade da luz é diferente na natureza, não apenas no grau. Não é um limiar de engenharia. É uma característica estrutural do próprio espaço-tempo. A teoria da relatividade especial, formulada por Albert Einstein e confirmada com precisão extraordinária ao longo de mais de um século, não diz que viajar mais rápido que a luz é muito difícil. Diz que acelerar qualquer objeto com massa até a velocidade da luz exigiria energia infinita. Você poderia adicionar energia indefinidamente, e ainda assim nunca chegaria lá, porque a inércia efetiva do objeto
aumenta à medida que se aproxima dessa velocidade, de uma maneira que torna impossível fechar a lacuna final. Não é impraticável, é impossível. Isso não é um tema em debate entre físicos. Não é o tipo de ideia que provavelmente será revisada com teorias futuras, porque está integrada em estruturas como a relatividade geral, a teoria quântica de campos e o modelo padrão, todos verificados com mais precisão experimental do que qualquer outro conjunto de teorias na história da ciência. A velocidade da luz não é uma porta fechada, esperando uma chave mais avançada. É parte da geometria do universo. Existem estruturas teóricas que parecem permitir algo parecido com viajar mais rápido que a luz sem violar tecnicamente a relatividade. A mais famosa é a de propulsão de dobra de Miguel Alcubierre, proposta em 1994. Descreve uma configuração matemática na qual o espaço-tempo se contrai à frente de uma bolha e se expande atrás dela, movendo essa bolha e o que estiver dentro dela a velocidades superlumínicas em relação a observadores distantes. As equações são consistentes. A ideia fascina teóricos há décadas. O problema não são as equações, mas o que implicaria realizá-las. A métrica de Alcubierre requer matéria exótica, material com densidade de energia negativa, uma propriedade que não tem equivalente confirmado em nenhuma substância conhecida. As primeiras estimativas indicavam que a energia necessária superaria a massa-energia de todo o universo observável. Versões mais recentes reduziram esses números, mas mesmo nos cenários mais otimistas, as quantidades de energia exótica necessárias continuam absurdamente fora de qualquer tecnologia imaginável. E o mais importante, nunca se observou matéria exótica com essas propriedades. Não há evidência experimental de que exista. Os buracos de minhoca enfrentam problemas semelhantes. A relatividade geral permite sua existência como soluções matemáticas, mas mantê-los abertos exigiria o mesmo tipo de matéria exótica. E mesmo se esse obstáculo fosse superado, ninguém sabe como criá-los, estabilizá-los ou navegar por eles. O problema de fundo é que mesmo que motores de dobra e buracos de minhoca fossem possíveis em teoria, parecem depender de algo que a física nunca confirmou existir em quantidades detectáveis. Apostar o futuro da viagem interestelar em matéria exótica é como basear a estabilidade de um edifício em um material cuja existência é puramente hipotética, útil nas equações, mas ainda inexistente no universo observável. Em algum ponto de qualquer discussão sobre contato extraterrestre, surge uma objeção razoável a todos os problemas biológicos. E se, em vez de vida orgânica, enviam robôs? Se os organismos não conseguem sobreviver à viagem, o que impede uma civilização de mandar máquinas autorreplicantes? É uma boa pergunta e merece uma resposta séria, porque leva a um dos dilemas mais agudos de todo o debate. No final dos anos 40, o matemático John von Neumann desenvolveu um arcabouço teórico para máquinas capazes de se reproduzir, o que chamou de construtores universais. Ele não pensava em exploração espacial, mas outros aplicaram sua ideia exatamente para isso. O conceito de uma sonda de von Neumann é simples. Enviar um robô autorreplicante a um sistema estelar próximo, onde ele aterrissa em um asteroide ou lua, extrai materiais, constrói cópias de si mesmo e lança essas cópias em direção a outras estrelas. Cada cópia repete o processo. O crescimento exponencial faz o resto. A matemática que surge dessa ideia é surpreendente. A 10% da velocidade da luz, uma velocidade que alguns sistemas de propulsão teoricamente plausíveis poderiam alcançar, uma onda de sondas autorreplicantes poderia se espalhar por toda a Via Láctea em entre 500 mil e 10 milhões de anos. Em escala cósmica, isso é praticamente instantâneo.
A galáxia tem cerca de 11 bilhões de anos. Se alguma civilização tivesse lançado sondas desse tipo em qualquer momento de sua história, elas já deveriam ter chegado a todos os cantos há muito tempo. Deveriam estar aqui, em nosso cinturão de asteroides, silenciosamente se replicando, talvez observando ou fazendo nada em particular, mas presentes. E, no entanto, não há sinais delas, nem em nosso sistema solar, nem em qualquer lugar que tenhamos observado. Em 1981, o físico Frank Tipler usou esse fato como argumento para sustentar que a inteligência extraterrestre simplesmente não existe. Se existisse, as sondas já estariam aqui. Carl Sagan respondeu que uma civilização avançada o suficiente para construir essas máquinas também seria prudente o bastante para não liberá-las sem restrições, já que a autorreplicação descontrolada poderia consumir sistemas estelares inteiros no processo de fabricar mais cópias. Uma máquina autorreplicante sem limites incorporados é, em essência, indistinguível de uma praga. Nem mesmo a civilização que a criou poderia detê-la com facilidade. Sagan, junto com William Newman, calculou que sondas de von Neumann sem restrições, se existissem, já teriam começado a consumir grande parte da massa da galáxia, algo que claramente não aconteceu. E aí está a paradoxa dentro do paradoxo. Se são possíveis, deveriam estar em toda parte. Se não estão em lugar algum, então algo as impede. Mas esse mesmo debate revela algo desconfortável. Ou nenhuma civilização jamais construiu essas máquinas, o que implicaria que nenhuma avançou o suficiente, ou que todas as que o fizeram decidiram não fazê-lo. Ou as máquinas estão agora mesmo em nosso sistema solar, pequenas e discretas o suficiente para terem escapado de nossas observações. O físico Paul Davies propôs seriamente buscar esse tipo de artefato na Lua e em asteroides próximos, possivelmente inativos, há bilhões de anos, esperando que algum nível de atividade tecnológica local os reative. Essa busca não foi realizada de forma exaustiva. E aqui há um ponto crucial. Tadina, ausência de evidência não é o mesmo que evidência de ausência, especialmente quando os objetos que buscamos podem ser extremamente pequenos, estar enterrados ou terem sido projetados para não serem detectáveis. Mas o que o argumento das sondas de von Neumann traz, em última instância, é isto. Mesmo o método mais eficiente imaginável para expandir a inteligência pela galáxia, robôs, autorreplicação, crescimento exponencial, aparentemente não ocorreu. Ou não pode ser feito por razões que ainda não compreendemos totalmente, ou ninguém que pudesse fazê-lo decidiu fazê-lo. Ambas as possibilidades são significativas. E ambas nos deixam exatamente onde sempre estivemos. Sozinhos em um sistema solar sem visitantes, em uma galáxia sem sinais confirmados, em um universo que continua devolvendo a mesma resposta. Não importa como formulemos a pergunta. Há uma terceira possibilidade que merece ser mencionada, embora seja inquietante. As máquinas autorreplicantes, uma vez lançadas, poderiam ser inerentemente instáveis em escalas de tempo cosmológicas. Todo sistema complexo que se replica acumula erros. A biologia passou 4 bilhões de anos desenvolvendo mecanismos de correção, e ainda assim produz câncer. Uma máquina se replicando entre estrelas, durante milhões de gerações de cópias, enfrentaria um problema de acúmulo de erros que nenhum projeto inicial pode prever completamente. As cópias de cópias de cópias poderiam se desviar de seu propósito original de maneiras que as tornassem inúteis, inativas ou até autodestrutivas muito antes de preencher a galáxia. Se isso for verdade,
A galáxia poderia estar cheia dos restos quebrados de antigos programas de sondas. Máquinas lançadas por civilizações já desaparecidas que se replicaram por um tempo, se degradaram e finalmente ficaram silenciosas. E aqui há um detalhe fascinante. Não teríamos como reconhecê-las. Uma sonda de von Neumann quebrada, erodida por bilhões de anos de raios cósmicos e micrometeoritos, nos confins de um sistema estelar distante, seria indistinguível de uma rocha de forma estranha. Mesmo que a encontrássemos, não saberíamos o que é, a menos que ainda estivesse funcionando. E as chances de encontrar uma que ainda funcione, na imensidão do espaço, são praticamente nulas. O que isso significa é que a ausência de sondas de von Neumann em nosso sistema solar é evidência. Mas não é evidência definitiva ou conclusiva. É compatível com que nunca tenham sido enviadas. Também é compatível com que tenham sido enviadas e se degradado com o tempo. É compatível com que estejam aqui, mas inativas e irreconhecíveis. O que não é compatível é com uma galáxia cheia de civilizações ativas, longevas e em expansão com programas robustos de autorreplicação. Esse cenário, sim, é descartado pelas matemáticas. A galáxia se pareceria diferente. E não é. Aqui está uma versão do problema do contato extraterrestre que não depende de barreiras físicas. Depende unicamente do tempo. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. As estrelas vêm se formando durante a maior parte desse tempo. E muitas das que vemos no céu noturno são muito mais antigas que o nosso Sol. Se a vida inteligente surgiu em outro mundo apenas 100 milhões de anos antes da Terra, uma diferença modesta em escalas cósmicas, menos de 1% da idade do universo. Essa civilização teria tido 100 milhões de anos para desenvolver tecnologia, filosofia, ciência e, eventualmente, algum tipo de expansão. 100 milhões de anos são mais do que suficientes para que uma civilização motivada e longeva, mesmo viajando muito abaixo da velocidade da luz, pudesse ter percorrido a galáxia muitas vezes. E ainda assim, não vemos evidência disso. Mas as civilizações não são eternas. Elas começam, crescem, atingem um pico de complexidade e capacidade. E então algo acontece. Esse algo pode ser externo. O impacto de um asteroide, uma explosão próxima de raios gama ou um evento estelar que destrua sua atmosfera. Ou pode ser interno. Esgotamento de recursos, conflitos, colapso das estruturas sociais ou tecnológicas que sustentam seu nível de desenvolvimento. Também é possível que evoluam para algo tão diferente que a espécie original desapareça na prática. Ou que simplesmente decidam deixar de se expandir, voltar-se para dentro, contentar-se com o seu próprio sistema, considerar que os custos de explorar o espaço interestelar superam os benefícios, mesmo que tecnicamente pudessem fazê-lo. O economista Robin Hanson formalizou essa ideia em 1996 com o nome de O Grande Filtro. A hipótese propõe que no caminho desde a química simples até uma civilização interestelar, existe um ou vários passos que quase nenhuma espécie consegue superar. Esse filtro poderia estar em qualquer ponto. Na própria origem da vida, na transição de organismos unicelulares para multicelulares, no surgimento da inteligência ou em algo posterior, como a capacidade de sobreviver à própria tecnologia tempo suficiente para se expandir. A interpretação mais inquietante do grande filtro é a seguinte: se nenhuma civilização chegou até nós, e a galáxia teve bilhões de anos e planetas para produzi-las, então algo está eliminando as civilizações antes que possam se expandir.
esse filtro poderia estar atrás de nós. Nesse caso, seríamos uma raridade extraordinária. Talvez a primeira espécie a chegar até aqui. Ou poderia estar à nossa frente. E nesse segundo cenário, o silêncio do universo não é tranquilizador. É um alerta. O fato de termos construído armas nucleares, alterado a química de nossa atmosfera e estarmos entrando na era da inteligência artificial avançada, começa a parecer menos uma história de progresso e mais uma série de sinais em um padrão que poderia se repetir muitas vezes na galáxia. A outra dimensão do problema temporal, que geralmente é negligenciada. Mesmo que duas civilizações existam ao mesmo tempo na mesma galáxia, a probabilidade de se comunicarem depende de quão densamente a galáxia está povoada por civilizações tecnológicas naquele momento. Se as civilizações são raras e seus períodos de máximo desenvolvimento são curtos, digamos, alguns poucos milhares de anos antes de colapsar, transformar-se ou desaparecer, então a galáxia poderia estar cheia de uma longa sequência de civilizações que surgem e caem, sem jamais coincidir no tempo com outras dentro de um alcance de comunicação. Poderíamos estar cercados por ruínas de inteligências antigas e pelos inícios de outras futuras, sem nenhum par contemporâneo a menos de 100 anos-luz em qualquer direção. Não porque não existam, mas porque o momento nunca coincidiu. A equação de Drake, formulada pelo astrônomo Frank Drake em 1961 como um quadro para estimar o número de civilizações comunicativas na galáxia em um dado momento, evidencia isso. A equação multiplica a taxa de formação de estrelas, a fração de estrelas com planetas, a fração desses planetas que desenvolvem vida, a fração dessa vida que se torna inteligente, a fração que desenvolve tecnologia capaz de comunicação interestelar e, crucialmente, a duração média de uma civilização comunicativa. Quase todos os fatores da equação são profundamente incertos, mas o último é talvez o mais importante. Se uma civilização tecnológica costuma se comunicar durante 1000 anos, antes de colapsar, extinguir-se ou simplesmente decidir permanecer em silêncio, então o número de civilizações que estão transmitindo em um dado momento na Via Láctea é muito pequeno. Se a duração média for de 1 milhão de anos, a galáxia poderia estar cheia de atividade. O silêncio que observamos é consistente com o primeiro cenário. E o próprio histórico da Terra com riscos existenciais, armas nucleares, alteração climática, pandemias e os desafios emergentes da inteligência artificial avançada, não aponta claramente para o segundo. O que torna particularmente inquietante o conceito do grande filtro é que ele não requer um único evento catastrófico. Pode ser simplesmente uma acumulação estatística de pequenas probabilidades, que a vida surja raramente, que as células complexas sejam ainda mais raras, que a inteligência seja ainda mais rara, que a civilização ocorra apenas ocasionalmente e que apenas uma fração mínima dessas civilizações consiga se manter tempo suficiente para desenvolver capacidade interestelar. Multiplica-se várias pequenas probabilidades, e o resultado pode ser extraordinariamente pequeno. A paradoxa de Fermi não precisa de uma explicação dramática. Pode ser que simplesmente cada passo rumo a uma civilização tecnológica seja um pouco mais difícil do que pensávamos. Há um aspecto da física relativista que, às vezes, é apresentado como uma solução para o problema do tempo nas viagens interestelares. Se uma nave acelera até uma fração significativa da velocidade da luz, o tempo para quem está a bordo passa mais lentamente do que para os observadores que permanecem para trás. A 99% da velocidade da luz, uma viagem de 100 anos, segundo a Terra, se reduz a cerca de 14 anos para os viajantes. Em velocidades ainda maiores, 99,9%, 99,99%, a diferença se torna ainda mais extrema. Isso é física real.
Foi medida em aceleradores de partículas e confirmada por sistemas como o GPS, que precisam corrigir a dilatação temporal relativista para funcionar com precisão. A dilatação do tempo não é ficção científica. O problema é o que isso implica para quem viaja e para a civilização que os envia. Do ponto de vista da tripulação, a viagem pode ser tolerável. Uma viagem de ida e volta a uma estrela a 40 anos-luz, a 99% da velocidade da luz, poderia durar cerca de 12 anos de tempo a bordo. Isso é suportável. Mas, ao retornarem, a Terra envelheceu 80 anos. Todas as pessoas que conheciam morreram. A civilização que os enviou mudou de forma irreconhecível. Cada missão a velocidades relativistas é, na prática, uma viagem sem retorno para um futuro que já não lhes pertence. Essa assimetria, a tripulação envelhecendo lentamente enquanto seu mundo de origem segue seu curso normal, gera algo mais estranho do que parece à primeira vista. Imagine uma civilização tentando construir uma presença interestelar coerente. Ela envia exploradores. Para eles, passam 12 anos. No planeta, 80. Os exploradores retornam a um mundo que seguiu em frente sem eles. A tecnologia avançou. Os sistemas políticos mudaram. A instituição que os enviou pode ter desaparecido, e as questões científicas que motivaram a missão talvez já tenham sido respondidas por outros meios. Os exploradores se tornam, em um sentido muito real, viajantes no tempo. Nenhuma civilização pode manter um propósito coerente através de descontinuidades assim indefinidamente. Com o tempo, as missões deixam de retornar, ou deixam de ser enviadas, ou deixam de ter sentido dentro da sociedade que as originou. Para uma civilização alienígena tentando manter contato com uma colônia distante, cada mensagem leva anos para chegar. Cada decisão é tomada com informações defasadas. E qualquer conexão cultural ou social sustentada entre origem e destino se degrada com o tempo até se tornar algo completamente distinto. A galáxia não se preencheria com um império unificado. Se preencheria de fragmentos. Fragmentos de uma mesma civilização original, dispersos na escuridão, evoluindo separadamente, tornando-se gradualmente estranhos entre si, separados por séculos de tempo de viagem da luz e impossibilitados de interagir de maneira significativa. E tudo isso ainda assume que o problema energético tenha sido resolvido primeiro. Alcançar 99% da velocidade da luz requer quantidades de energia tão enormes que obtê-la já é, por si só, um desafio em escala de civilização. Mesmo atingir 80% da velocidade da luz, onde a dilatação do tempo começa a ser relevante, implica atravessar um regime em que cada partícula do meio interestelar impacta como uma bala de alta velocidade. A vantagem da dilatação temporal e o problema dos impactos vêm juntos. Não se pode resolver um sem enfrentar o outro. A relatividade oferece algo real, a compressão subjetiva do tempo de viagem, mas vem acompanhada de custos que anulam grande parte de seu benefício aparente e não resolve de forma alguma o problema fundamental: a energia necessária para alcançar essas velocidades. Há uma última barreira que vale a pena compreender com cuidado, porque ela reconfigura todas as outras. A impossibilidade de uma coordenação significativa através de distâncias interestelares. Mesmo a velocidade da luz, o mais rápido que qualquer coisa pode viajar, um sinal de uma civilização a 4 anos-luz leva 4 anos para chegar. A resposta leva mais 4. Qualquer conversa tem um atraso mínimo de 8 anos. Isso não é um problema tecnológico. É um problema geométrico. A luz viaja tão rápido quanto algo pode viajar. E 4 anos-luz são 4 anos-luz.
Agora pense no que isso implica para qualquer missão interestelar organizada. Uma civilização envia uma sonda ou uma nave tripulada para outro sistema estelar. A viagem dura décadas ou séculos. À medida que a nave avança, os atrasos na comunicação aumentam. Quando os viajantes chegam ao destino, todas as mensagens recebidas de seu planeta de origem têm anos de atraso. Cada decisão tomada ocorre sem possibilidade de consulta. Eles estão sozinhos. Não apenas fisicamente, mas também em termos de informação. A sociedade que os enviou não pode saber o que encontraram, que decisões tomaram, ou mesmo se sobreviveram anos ou décadas depois. Para qualquer civilização tentando manter uma relação contínua com outro sistema estelar, não uma visita pontual, mas contato real, troca de informação, a velocidade da luz garante que essa relação estará sempre fragmentada, sempre baseada em informação desatualizada, sempre incapaz de responder em tempo real ao que acontece do outro lado. Imagine coordenar uma resposta a um problema. Uma nave alienígena encontra dificuldades inesperadas nos limites do nosso sistema solar. Envia um sinal de emergência. Leva anos para chegar. A civilização decide o que fazer. A resposta demora anos para voltar. Enquanto isso, a tripulação precisa lidar com a situação sozinha por uma década ou mais, sem ajuda, sem orientação e sem certeza de que alguém sequer responderá. Agora estenda esse problema a qualquer tentativa de civilização interestelar sustentada. Comércio, governo, diplomacia, colaboração científica. E o que surge não é uma galáxia conectada, mas uma galáxia pia estruturalmente isolada, onde o próprio tempo de viagem da luz torna a coordenação significativa praticamente impossível. Há ainda um problema mais sutil: a continuidade do propósito ao longo do tempo. Uma civilização decide enviar uma missão para o nosso sistema solar. O planejamento leva décadas. O lançamento acontece. A viagem dura séculos. Durante todo esse tempo, a civilização de origem muda. Mudam suas prioridades políticas, os recursos são redirecionados, morrem aqueles que projetaram a missão e seus sucessores podem ter valores e objetivos completamente distintos. Uma civilização que lançou uma missão à Terra há 1000 anos pode não se parecer em nada, em termos de valores ou intenções, com a civilização que existe quando a nave finalmente chega. A nave transporta os objetivos de uma sociedade que, na prática, já não existe. E isso não é uma hipótese estranha. É simplesmente o que acontece quando as escalas de tempo das viagens interestelares superam as escalas de mudança das civilizações humanas. Algo que sempre ocorre. Nossa própria bolha de rádio, a esfera de sinais eletromagnéticos que emitimos desde o início do século XX, se estende apenas cerca de 200 anos-luz. Isso inclui aproximadamente 15.000 sistemas estelares, dos estimados entre 200 bilhões e 400 bilhões existentes na galáxia. É menos de 1/100º de 1%. Mesmo que outra civilização tivesse recebido e decodificado nossos sinais instantaneamente e tivesse lançado uma missão imediatamente, essa nave estaria viajando para uma versão da Terra que existia há mais de um século, sem possibilidade de atualizar suas informações durante o trajeto. A Terra que encontrariam, se é que chegassem, seria um lugar diferente daquele que esperavam encontrar. E isso resume o problema. Não é apenas difícil chegar às estrelas. É difícil saber o que encontrará quando chegar. E é impossível coordenar-se com o que deixou para trás enquanto o faz. Até agora,
Tudo tratou a pergunta como um problema de capacidade física. Os extraterrestres podem viajar até aqui? Mas há outra possibilidade que merece ser considerada, uma que se revela mais inquietante em suas implicações. E se algumas civilizações de fato podem viajar, mas aprenderam a não fazê-lo? O autor chinês de ficção científica Liu Cixin articulou essa ideia de forma especialmente poderosa em seu romance The Dark Forest, 2008, embora versões do conceito já circulassem em discussões científicas desde pelo menos os anos 80. A premissa é perturbadora em sua lógica. Suponhamos que as civilizações inteligentes sejam comuns na galáxia. Suponhamos que ao longo de bilhões de anos tenham desenvolvido a capacidade de alcançar outras estrelas, ao menos de forma limitada. Agora façamos uma pergunta simples. Qual é a resposta racional ao detectar outra civilização? No modelo de Liu, a resposta é brutalmente simples. Você não pode saber se outra civilização é benevolente. Você não pode saber se continuará sendo. A tecnologia progride. Uma civilização que hoje não representa ameaça poderia se tornar uma ameaça existencial em 1000 anos. E o mais importante, você não pode esperar para descobrir. Porque se forem hostis e mais avançados que você, descobrir isso tarde demais é equivalente a nunca descobrir. A cadeia de suspeita é irrompível. Mesmo uma civilização bem intencionada, ao raciocinar dentro deste modelo, poderia concluir que a única resposta segura ao detectar outra inteligência é eliminá-la antes que ela possa eliminá-lo. O universo se torna, assim, uma floresta escura, cheia de caçadores armados que aprenderam a se mover sem fazer barulho. Cada civilização teme se revelar. Cada uma pode ser predadora de todas as demais. A implicação prática é uma galáxia que aprendeu coletivamente a guardar silêncio. Toda civilização que emite sinais está potencialmente marcando sua posição para ser destruída por um vizinho mais avançado. Toda civilização que alcança a capacidade de viajar entre estrelas poderia usar essa capacidade não para explorar, mas para se esconder. Neste modelo, o contato não é impossível por causa da física. É impossível porque evitá-lo é a estratégia racional. Essa hipótese tem fragilidades reais. Supõe que a competição por recursos é inevitável e que a cooperação não pode se sustentar, o que é discutível a partir da teoria dos jogos. Além disso, exige que essa lógica se mantenha para todas as civilizações em todas as épocas, uma única exceção, uma espécie que decida se comunicar abertamente, seria suficiente em princípio para quebrar o padrão. Mas o ponto central continua sendo importante. Mesmo que superássemos todas as barreiras físicas da viagem interestelar, não há garantia alguma de que uma civilização capaz de nos visitar queira fazê-lo. As motivações de outras inteligências não precisam se parecer com as nossas. Não precisam compartilhar nossa curiosidade, nem nossas narrativas de exploração. Pode ser que tenham observado a galáxia, feito os cálculos, avaliado os riscos e chegado exatamente à conclusão que vemos refletida no céu: guardar silêncio. Mesmo admitindo que alguma civilização extraordinariamente avançada tenha resolvido ou superado todos os problemas anteriores, resta uma pergunta desconfortável. Por que nós? Por que a Terra? Por que agora? A Terra é um planeta rochoso bastante comum, orbitando uma estrela amarela média em um dos braços externos de uma galáxia espiral barrada comum. Não há nada em nossa localização ou no nosso Sol que nos distinga claramente de milhares de outros mundos potencialmente habitáveis espalhados pela galáxia. Além disso, temos emitido sinais eletromagnéticos detectáveis por apenas cerca de 100 anos,
estamos anunciando nossa presença há um século, em uma galáxia que tem cerca de 11 bilhões de anos. Para qualquer civilização capaz de viajar entre estrelas, provavelmente existiriam inúmeros destinos possíveis. Se o objetivo é contactar vida inteligente, a probabilidade de que a Terra esteja entre as prioridades em um século específico é extremamente baixa. Se o objetivo é colonização, há opções muito mais simples. Um planeta desabitado na zona habitável evita conflitos, dilemas éticos e resistência. Se o objetivo é extrair recursos, nosso sistema solar não parece especialmente mais rico do que milhares de outros sistemas próximos. Também vale a pena se perguntar o que significaria realmente chegar à Terra para uma civilização tão avançada. Uma espécie que tenha resolvido o problema do combustível, da radiação, dos impactos, da biologia e de tudo mais, está tão acima de nós que suas motivações seriam praticamente incompreensíveis. Assumimos que buscariam o mesmo que os humanos: curiosidade, recursos, expansão, conhecimento. Mas essas motivações nascem de uma história evolutiva muito específica, em um planeta muito concreto, sob pressões ecológicas particulares. Uma civilização 1 bilhão de anos mais antiga, uma diferença comparável ao tempo entre nós e as primeiras estrelas com planetas habitáveis, poderia valorizar coisas para as quais nem sequer temos conceitos. E nesse contexto, a Terra poderia ser completamente irrelevante. Há uma suposição implícita em muitas narrativas populares, que se os extraterrestres existem, naturalmente viriam até nós. Mas essa suposição merece ser questionada. Não somos o centro da galáxia. Não somos especialmente visíveis. Não somos especialmente antigos. Nossa janela de detectabilidade está aberta há menos de um século. Em uma galáxia de bilhões de anos, isso é um piscar de olhos. Se uma civilização estivesse a caminho do nosso sistema solar, se isso estivesse ocorrendo, quase certamente teria iniciado sua viagem antes de começarmos a emitir sinais. Ou seja, não viriam por nós. Estariam viajando para um planeta que, de acordo com as últimas informações disponíveis para eles, poderia estar habitado apenas por dinossauros. Ou até mesmo por formas de vida muito mais simples. Seja o que for que eles acreditam que vão encontrar, quase certamente não é a humanidade como existe hoje. Nenhuma discussão sobre por que os extraterrestres não chegaram à Terra está completa sem abordar o contra-argumento mais direto. E se eles já estiverem aqui? E se os fenômenos aéreos não identificados, UAP, que foram registrados por pilotos, radares e satélites forem exatamente o que parecem? Objetos que não se encaixam em nosso catálogo de aeronaves ou fenômenos naturais? Vale a pena levar essa questão a sério, em vez de descartá-la. Nos últimos anos, a atenção governamental aos UEAP mudou. O Departamento de Defesa dos EUUA criou em 2022 o escritório conhecido como All Domain Anomaly Resolution Office para investigá-los. Houve audiências no Congresso. Testemunhas militares credíveis descreveram encontros que não conseguem explicar. Nada disso deveria ser ignorado, mas quando aplicamos a física ao problema da visita extraterrestre, surgem previsões muito concretas sobre o que essas naves teriam que fazer e, portanto, o que deveríamos observar. Uma nave que tenha cruzado o espaço interestelar a uma fração significativa da velocidade da luz é uma nave que já resolveu o problema do combustível, da radiação, dos impactos e da desaceleração. Dominou uma física que nós ainda não compreendemos totalmente. Se uma nave assim entrasse na atmosfera terrestre, faria isso como parte de uma manobra de frenagem a partir de velocidades enormes.
liberando quantidades de energia detectáveis por praticamente todos os sistemas de radar e satélite do planeta. Também emitiria calor extremo devido à desaceleração, visível em múltiplos comprimentos de onda. Mas isso não é o que descrevem os relatos mais credíveis de UAP. O que se reporta são objetos com comportamentos estranhos. Acelerações aparentemente instantâneas, giros em ângulo reto em alta velocidade, capacidade de permanecer suspensos sem propulsão visível. São fenômenos realmente desconcertantes. Mas o são de formas que se encaixam melhor com artefatos de sensores, fenômenos ópticos atmosféricos, tecnologia de drones avançada de origem humana, erros de medição ou interpretação. E, crucialmente, não se encaixam no que esperaríamos de uma nave que viajou entre estrelas. Também há um argumento de probabilidade prévia que convém esclarecer. Se considerarmos tudo o que foi dito, a equação do foguete, a radiação, o meio interestelar, o grande filtro, o problema da comunicação e a baixíssima probabilidade de que a Terra seja um alvo prioritário entre centenas de bilhões de sistemas. Então, a probabilidade de que uma observação inexplicada seja de origem extraterrestre não é simplesmente desconhecida. É muito baixa. Inexplicado não significa alienígena. Significa simplesmente inexplicado. A história da ciência está cheia de fenômenos que pareciam misteriosos e acabaram tendo explicações completamente naturais. A resposta adequada diante de um fenômeno aéreo não identificado é investigá-lo, não assumir sua origem. De fato, há algo paradoxal aqui. Um objeto que supostamente viajou anos-luz para chegar até aqui e depois mostra um comportamento errático ou confuso na atmosfera terrestre é mais difícil de explicar, não menos, do que um que nunca aparece. A física da viagem interestelar não produz objetos ambíguos flutuando no céu. Produz sinais de chegada detectáveis em grande escala. Isso não resolve definitivamente a questão dos UAP. Existem fenômenos genuinamente inexplicados, que merecem estudo rigoroso, e não seria honesto afirmar certeza absoluta sobre o que não compreendemos completamente. Mas o argumento probabilístico se mantém. Dado tudo o que implicaria a viagem interestelar, as explicações mais plausíveis para os objetos não identificados em nossa atmosfera continuam estando dentro do âmbito humano, ou natural. O que emerge de tudo isso não é uma única razão simples pela qual os extraterrestres não chegaram. É uma estrutura, um conjunto de limitações em camadas, cada uma severa por si só, que juntas formam algo maior do que a soma de suas partes. A distância sozinha não impede a viagem interestelar. Ela a torna extremamente lenta. A distância combinada com a equação do foguete transforma o desafio em algo que exige quantidades quase inimagináveis de combustível. Se a isso somarmos a radiação do espaço, torna-se perigoso para qualquer forma de vida. Acrescente o meio interestelar a velocidades relativísticas e você tem uma nave sendo corroída pouco a pouco, como se fosse lixada pelo próprio espaço. Adicione o problema biológico e elimina-se a possibilidade de viajantes vivos nessas escalas de tempo. Adicione o problema da comunicação e desaparece a chance de coordenação. Adicione o problema do tempo, o fato de que civilizações não são eternas e que as janelas de coexistência são estreitas, e até mesmo a garantia de que duas civilizações capazes de se comunicar existam ao mesmo tempo e a uma distância alcançável desaparece. E depois estão os outros fatores. O problema das superterras, em que muitas civilizações talvez nunca consigam escapar de seu planeta, e o problema das sondas autorreplicantes, que sugere que nem mesmo as soluções mais ambiciosas
deixaram marcas visíveis em uma galáxia que teve bilhões de anos para se encher delas. Cada camada adicional não apenas torna o problema mais difícil, muda sua natureza. Passa de um desafio de engenharia para uma característica estrutural da realidade. Há uma forma de entender isso sem fazer cálculos. Imagine que você é uma bactéria vivendo em uma gota de chuva, tentando compreender por que nunca encontrou o oceano. A gota é todo o seu mundo. Você explorou seus limites, desenvolveu complexidade dentro dela. O oceano existe. É imenso. Está cheio de vida. Mas a separação entre você e ele não é apenas uma questão de distância. É uma questão de condições físicas que definem o que você é e onde pode existir. A gota e o oceano são feitos da mesma substância, mas não se conectam. Nada do que a bactéria lhe faça mudará isso. As barreiras não são hostis. São simplesmente a estrutura da situação. A civilização interestelar pode ser o oceano para nossa gota. As distâncias são reais. A física é real. As barreiras não são arbitrárias nem injustas. São as mesmas para qualquer civilização em qualquer canto da galáxia. E aqui aparece a mudança de perspectiva mais importante. A paradoxo de Fermi não indica necessariamente que algo esteja errado no universo. Pode indicar que algo está profundamente certo, que a vida pode ser comum, que a inteligência é mais rara, que as civilizações interestelares são ainda mais raras, e que o contato entre elas é tão exigente que talvez nunca ocorra em toda a história do cosmos. Em linguagem de físico, o problema está multiplicamente restrito. Em linguagem simples, o universo parece ter organizado as coisas de modo que as civilizações, por numerosas que sejam, vivem em isolamento efetivo. Cada uma presa dentro de uma esfera limitada pela velocidade da luz, pela energia disponível, pela fragilidade de sua biologia e pela brevidade de sua existência. Isso não elimina o paradoxo de Fermi. Não nos diz se o grande filtro está atrás ou à frente de nós. Não responde se estamos sozinhos ou apenas somos os primeiros a alcançar certo nível de complexidade. Mas sugere algo importante. O silêncio do céu pode não ser tão misterioso quanto parece. Pode nem ser silêncio de fato. Pode ser o som de 1000 civilizações, cada uma enviando sinais para um vazio grande demais. E regido por uma física implacável demais, para que esses sinais algum dia se encontrem. Nada disso é toda a história, porque a história ainda não acabou. As barreiras são reais, mas também é real a engenhosidade que nos levou das fogueiras aos radiotelescópios em apenas 10.000 anos. Se a viagem interestelar tripulada está praticamente descartada por razões biológicas, energéticas e temporais, as sondas não tripuladas enfrentam uma versão menor dos mesmos obstáculos. Um chip do tamanho de 1 grama, acelerado por uma matriz de lasers a partir da Terra, poderia suportar melhor o impacto do meio interestelar do que uma nave tripulada. Sua seção transversal é mínima, reduzindo o risco de colisões com poeira, e não há biologia a proteger. O projeto Breakthrough Starshot, anunciado em 2016 com apoio de físicos e tecnólogos renomados, é a proposta mais desenvolvida nesse sentido. Seu objetivo é acelerar uma frota desses chips até 20% da velocidade da luz, alcançando Alpha Centauri em cerca de 20 anos. Os desafios de engenharia são enormes. Construir um laser suficientemente potente, manter a estabilidade da vela, sobreviver décadas no espaço interestelar e depois transmitir dados através de 4 anos-luz, mas continuam sendo desafios de engenharia, não impossibilidades físicas fundamentais. Que seja construído neste século é incerto.
que produza resultados científicos significativos, também está em debate. Mas representa um caminho realista para avançar sem necessidade de nova física. Para detectar vida sem viajar, o campo emergente da detecção de bioassinaturas atmosféricas oferece a via mais promissora a curto prazo. O telescópio James Webb já demonstrou que pode analisar a composição química das atmosferas de exoplanetas estudando a luz estelar que as atravessa. Instrumentos futuros, como os telescópios extremamente grandes e novas missões espaciais, poderiam identificar sinais químicos de vida a dezenas ou centenas de anos-luz. Combinações específicas de oxigênio, metano e vapor d'água, em proporções que a química sozinha não manteria, seriam uma forte evidência de atividade biológica. Isso permitiria descobrir vida em outros mundos sem que ninguém precise viajar até eles. É muito possível que saibamos que a vida é comum na galáxia muito antes de aprendermos a alcançá-la. E a busca continua. Ouvir não está limitado pela equação do foguete. Ondas de rádio viajam à velocidade da luz. E construir sistemas para observar milhões de estrelas é uma questão de engenharia e recursos, não de física. A iniciativa Breakthrough Listen, o programa SETI mais bem financiado até hoje, vem desde 2016 escaneando o céu com alguns dos radiotelescópios mais sensíveis do mundo. Até agora não encontrou nada confirmado, mas a busca é jovem comparada às escalas do universo, e o céu é imenso. Qualquer detecção, mesmo um sinal ambíguo, mudaria completamente nossa compreensão do lugar que ocupamos no cosmos. Se você chegou até aqui, a pergunta feita por Enrico Fermi em 1950 provavelmente parece um pouco diferente agora. O universo não mudou. As distâncias continuam as mesmas. A física continua a mesma. Mas talvez o silêncio agora tenha outro significado. Não como ausência de vida, mas como ausência de contato que as próprias leis da natureza poderiam ter tornado praticamente inevitável desde o início. As barreiras entre as estrelas não são portas trancadas. São os muros do próprio universo. E embora a humanidade quase certamente continue procurando, com telescópios melhores, sondas mais rápidas e equipamentos de escuta mais sensíveis, é importante entender com o que realmente estamos lidando. Isso orienta a busca. Esclarece o que significaria uma detecção real. Explica por que, se algum dia recebermos um sinal confirmado de outra civilização, esse momento estará entre os mais impactantes da história humana. Não apenas pelo que encontrarmos, mas pela extrema improbabilidade dessa descoberta diante do que a física nos diz sobre a dificuldade do contato a essas distâncias. Porque se o contato algum dia acontecer, será uma das coisas mais improváveis que a física já permitiu. E se esse tipo de reflexão te interessa, a física real, os números reais, as perguntas sem respostas fáceis, vale a pena continuar explorando. Ainda há muito universo para entender.